2. Segundo Reis, capítulo 22. Depois ainda, no final, nós vamos passar duas informações importantes a respeito de acontecimentos mais à frente, que a igreja tem a ver com isso. Segundo Reis, capítulo 22, o versículo 1, Alex, isso aí. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Se quiser acompanhar aqui no telão, fique à vontade também, em nome de Jesus. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e governou 31 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Ledidá, que nome abençoado, ou Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Próximo, Alex. O Josias, irmãos, ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Pode deixar aqui, Alex, por gentileza. O Reino do Sul, irmãos, ele teve em toda a sua história 19 reis. Lá no capítulo 12 de 1 Reis, houve a chamada divisão do reino. Ou seja, por conta dos pecados de Salomão, o homem mais sábio que já existiu, com exceção de Jesus, cometeu os seus vacilos, e pesados. A Bíblia não esconde os erros e pecados que Salomão cometeu. Por conta disso, Deus enviou uma espécie de juízo sobre a nação de Israel. Ou seja, houve uma divisão do reino. Até então Israel, ele era composto por 12 tribos. Com essa divisão, repartiu. Um lado ficou com 10 tribos, o chamado Reino do Norte, capital Samaria. E o outro lado ficou conhecido como Reino do Sul, ou Reino de Judá, formado pelas tribos de Judá e Benjamim. O Reino do Norte, as 10 tribos, irmãos, só estragou. Também foram 19 reis em todo esse período após a divisão do reino. Nenhum rei prestou, irmãos. 19 reis no Reino do Norte, todos se desviaram da presença de Deus, todos. Nenhum deles foi capaz de manter uma fé e uma adoração ao Deus vivo. Todos eles permitiram que os seus corações se prostrassem perante os falsos deuses da época, que no Antigo Testamento era o pecado mais combatido por Deus. Cultuar um outro ser que não ele mesmo. Esses 19 reis como Acabe, terrível, perverso, coração maligno, como Jeroboão, nenhum prestou. O Reino do Sul, qual o Josias faz parte, desses 19, alguns, graças a Deus, valeu a pena. Josias foi um deles, Ezequias foi um deles, Josafá foi um deles, o rei Asa foi um deles. Teve também os raça ruim. Teve aqueles também que não valeram a pena, mas pelo menos alguns, ao contrário do Reino do Norte, que todos não prestaram. E nesses 19 reis que o Reino do Sul possuiu, o Josias, irmãos, ele foi o 16º rei. De 19, começa com Roboão, filho do rei Salomão. O primeiro rei foi Saul, quando o reino era unificado, 12 tribos. Depois de Saul, Davi assume como rei. E depois o seu filho Salomão. Ambos governaram, por coincidência, 40 anos. Saul governou 40 anos. Espera aí que eu não marquei, não pus aqui o meu reloginho para eu não me perder. O Saul governou por 40 anos. O Davi governou por 40 anos. E o Salomão também, igualmente, governou por 40 anos, irmãos. Como eu disse, o Salomão cometeu vários pecados e aí Deus emite o juízo e há essa divisão do reino.
O primeiro com a divisão foi o filho de Salomão, Roboão. De Roboão até o último, que foi Zedequias, foram 19 reis. Josias foi o 16º. Pela informação que nós já lemos, já percebemos que ele começou fazendo a coisa certa. Nós vemos aqui o versículo 2. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor. Ele tomou a decisão de fazer do jeito certo. E o que eu quero aplicar nesse primeiro momento desses 2 versículos é justamente essa palavra. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yahvé. O seu antecessor foi Manassés. Manassés, irmãos, que foi o 10º... Não, perdão. O seu antecessor foi Amon, que foi o 15º rei. Não prestou. Não foi um rei bom. Foi um rei que também fez um monte de coisa errada. E era meio cíclico isso. Você teve, por exemplo, o rei Acás, que foi o 12º rei. Quando você pega o texto bíblico, irmãos, quem foi o rei Acás? Terrível. Um rei tão terrível que ele foi capaz de oferecer os seus filhos em sacrifício ao falso deus Moloque. O falso deus Moloque tinha uma imagem muito grande. E como os sacrifícios de crianças eram feitos? Pegava-se esse bebê, colocava-se em algum lugar da mega imagem e ateava fogo. E aquela criança morreria. Isso era feito como um ritual de culto e adoração a esse falso deus /diabo, Satanás. Acás foi capaz de fazer isso. O Acás morre, assume quem? Ezequias, o seu filho. Ezequias, irmãos, não seguiu os caminhos do seu pai Acás. Fez totalmente diferente. Fez o oposto, fez do jeito de Deus. Isso quebra essa ideia de que nós somos obrigados a repetirmos os erros dos nossos pais. Irmãos, não é porque nascemos numa família destruída que nós estamos destinados a igualmente caminharmos pela destruição. Nós temos a opção de trilhar um caminho diferente. Após o Ezequias morrer, Ezequias foi o 13º rei. Ezequias fez certo. Quem assume? O seu filho Manassés. Já começou estragando tudo. Então olha só, o Acás fez o errado, o seu filho fez o certo, o filho de Ezequias, que é Manassés, neto de Acás, começa a fazer de errado. Então o Josias, ele talvez, observando a história dos seus antepassados, possa ter pensado em seu coração: eu não preciso fazer do jeito errado. Então o texto está dizendo que ele praticou o que era agradável a Deus. Ou seja, o coração dele, irmãos, ele procurou fazer do jeito de Deus. E ele fez do jeito de Deus. Porque eu repito, para o Antigo Testamento, Deus ele vinha combatendo com muito mais ênfase o pecado de idolatria. Todos os demais pecados que são praticados no Antigo Testamento, nenhum deles Deus aplaudia. Deus não aplaude pecado algum. Todo pecado que o ser humano pratica é abominável diante de Deus. Mas no Antigo Testamento há uma ênfase maior, há uma luz mais brilhante sobre esses pecados de idolatria. E esses reis de Israel, como eu disse, caprichavam nesse tipo de pecado. Mas o Josias falou: espera aí, vou trilhar um caminho diferente. Vou fazer do jeito de Deus. Isso, irmãos, nos ensina sobre fazermos uso correto da liberdade que Deus nos deu. Irmãos, nós estamos aqui hoje porque um dia nós decidimos. Eu devia ter uns 19, 20 anos,
Minha mãe sempre falou de Jesus para mim. Eu nasci, minha mãe já caminhava com Jesus. E de vez em quando ela tentava me levar na igreja. Eu de criança eu ia a um culto, depois dava tchau para ela. Mas em torno dos meus 19 anos de idade, Deus começou a levantar pessoas, além da minha mãe, para falar de Jesus para mim. Tinha um rapaz, ele era frequentador de uma igreja evangélica, mas de vez em quando ele vinha na nossa turminha. A nossa turminha era a turminha de pecadores. A galerinha do Celção, a gangue que o Celção andava, era uma gangue de pecadores. Mas esse rapaz, mesmo sendo um cristão, de uma igreja séria, de vez em quando, pela amizade, ele ficava ali conosco. Cometia uns pecadinhos junto com a gente, é verdade? Mas ele sempre falava de Jesus para nós. Ele não perdia a oportunidade. Mesmo dando uma desviadinha com a gente ali, ele aproveitava a oportunidade. E para mim, em especial, ele gostava muito de falar sobre a volta de Jesus. O meu apelido era Boi, eles não me chamavam de Celso, era um boi. Ele falava: ô boi, Jesus está voltando. E ali ele falava e falava, aquilo de alguma maneira entrava. Então ele foi um cara que Deus usou para também falar de Jesus para mim. Até que, graças a Deus, no dia 14 de dezembro de 96, eu realmente tomei a decisão de ir numa igreja evangélica e aceitar Jesus. Eu decidi. Deus já estava batendo a porta do meu coração, mas eu tomei a decisão. Você não é diferente. Então nós fizemos uso, irmãos, da nossa liberdade de escolha para falarmos sim para Deus. Mas poderíamos ter falado não. Poderíamos ter resistido à voz do Espírito Santo em nossos corações. Mas que bom que nós fizemos uso dessa liberdade e tomamos a decisão e demos a resposta correta ao convite de Deus. Então, quando o texto diz que o Josias praticou, ele praticou, irmãos, porque no coração dele, ele decidiu fazer isso. Porque ele poderia ter feito, repito, como os seus antepassados. Ele poderia ter feito como o seu antecessor, o Amon. Ele poderia ter feito como o Manassés. Ele poderia ter feito como o Acás. Ele poderia ter feito como os reis do norte, que eu disse que nenhum prestou, mas chegava para eles as notícias do que os reis do reino do norte estavam fazendo. Então, como Josias, nós podemos todos os dias decidirmos. E todos os dias, irmãos, são momentos de decisões para nós. Todos os dias nós nos encontramos em contextos da vida em que temos que tomarmos as nossas decisões. Compramos ou não compramos? Vendemos ou não vendemos? Trocamos de empresa ou não trocamos de empresa? Mudamos de cidade ou não mudamos de cidade? Me caso com a Emengarda ou me caso com a Emengarda? Decisões. Escolhas que nós temos que fazer. E tem um exemplo que eu quero para fortalecer esse princípio. Alex, por gentileza, depois nós voltamos aqui, tá bom? Coloque aí Atos capítulo 21, o versículo 8. Atos capítulo 21, versículo 8. A capacidade que Deus nos concedeu de tomarmos as nossas decisões. Olha só, Atos capítulo 21, o Alex vai colocar aqui o versículo 8. Atos 21, versículo 8. Olha só. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista. Esse Filipe, o evangelista, é um daqueles 7 diáconos que foram eleitos em Atos capítulo 6. Que era um dos 7. Ele tinha, Filipe, o evangelista diácono, tinha 4 filhas, virgens, que profetizavam. Elas eram usadas na graça de Deus de profetizar. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, homem de Deus, cara sério. Ele chegou com o propósito de falar conosco. E assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo
e amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo estava dizendo através do profeta. Desta maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e entregarão nas mãos dos gentios. O profeta chegou, tinha um cinto ali, ele pegou aquele cinto, amarrou suas próprias mãos e liberou a profecia de Deus. Ele falou assim: assim como eu amarrei as minhas mãos com esse cinto, assim o Espírito Santo está dizendo que se o dono desse cinto for a Jerusalém, a batata dele vai assar lá. Ele vai correr risco de morte ou de vida quando chegar em Jerusalém. O recado foi dado. Próximo, Alex. Assim que ouvimos, quem ouviu? O galera, o povo. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha um detalhe. Paulo estava indo para Jerusalém por ordenança de Deus. Deus em algum momento chegou e falou: Paulo, e aí, mano, beleza? Eu quero que você vá para Jerusalém. Então Paulo estava indo para Jerusalém, não porque achava Jerusalém bonita, não porque ia lá fazer compra na Havan, no shopping, na Casa Pernambucana. Ele estava indo por um comando de Deus. Nesse caminho, ele está aí nessa região, o profeta chega e fala: ó, Deus está dizendo que se o dono desse cinto aqui for a Jerusalém, não vai prestar. Vai dar ruim para essa pessoa. A galera sabia que o cinto era de Paulo e sabia que Paulo estava indo para Jerusalém. E eles pensaram: pronto, o cinto é de Paulo, Deus está dizendo através do profeta que se Paulo for a Jerusalém, Paulo corre o risco de morrer. Embora Paulo estava indo por comando de Deus. Próximo, Alex. Então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo partir no meu coração. Por que o Paulo falou isso? Porque eles estavam tentando convencer Paulo a não ir a Jerusalém. Eles chegaram em Paulo e falaram assim: Paulo, você ouviu o que o profeta diz? Não vá para Jerusalém. Você corre o risco de morrer, mano. Fique aqui conosco. Para que ir para Jerusalém? Porque, irmãos, vida não é vida em qualquer lugar. Se eu ganhar uma alma em Rio das Pedras, ou ganhar uma alma em Piracicaba, ou pregar o evangelho e ganhar uma alma na China, não é ser humano do mesmo jeito? O importante é que é vida que eu estou ganhando. Só que Paulo tinha um comando de Deus para ir a Jerusalém. Provavelmente, embora não está na Bíblia, alguém falou assim: Paulo, abre uma igreja aqui, irmão. Para que ir para Jerusalém? A gente vai congregar na igreja com você. Fica aqui. Mané, ir para Jerusalém, o quê? Só que Paulo, irmãos, fazendo uso do poder de decisão de obedecer um comando de Deus, ele respondeu isso, falou: por que vocês estão fazendo partir o meu coração? Próximo, Alex. Eis que eu estou pronto não apenas para ser amarrado, no sentido como cinto, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ele falou: olha, rapaziada, eu agradeço a preocupação de vocês, mas eu vou para Jerusalém. Estou disposto a ir, não apenas sofrer se for necessário, mas ainda que me matem, ainda que eles tirem a minha vida, ainda que eu me torne um mártir, na bênção, vou obedecer um comando de Deus. Ele estava fazendo uso de uma capacidade de tomada de decisões para fazer do jeito de Deus. Não é diferente nas nossas vidas, irmãos. Todos os dias nós nos encontramos nessa mesma situação, não numa situação tão grave como essa, porque aqui a situação era grave. Mas ainda que seja em situações menos graves, todos os dias igualmente nos vemos numa oportunidade de fazer uso da minha capacidade de tomar decisões. Vou decidir como? Vou decidir do jeito de Deus ou não de Deus? O Josias escolhe praticar
o que era agradável a Deus. Paulo está decidindo, agradece, obrigado, vocês estão aí preocupados comigo, mas eu vou. E foi, irmãos. E para quem conhece o contexto, quando ele chegou em Jerusalém, de fato ele foi preso. Tomou uma surrinha básica. Iam tirar a vida dele, mas não tiraram. Por que não tiraram? Porque Deus estava no projeto. Irmão, quando você faz uso, quando nós fazemos uso, irmãos, da nossa liberdade de escolha para decidirmos do jeito de Deus, ainda que no primeiro momento percamos. Porque quando chegou a notícia de que Paulo tinha sido preso em Jerusalém, os irmãos acham que não houve burburinho. Os irmãos acham que nos botecos, os irmãos acham que nas igrejas lá, não falaram assim, ah lá, nós falamos para ele não ir, mas é teimoso. Paulo é cabeçudo, por que não ficou aqui conosco? Olha lá, ó. Ficamos sabendo que ele foi preso em Jerusalém. Ficamos sabendo que ele tomou uns tapas lá. Com certeza, irmão, ser humano é ser humano, ouve e diz que me diz. Então, quando nós tomamos a decisão de fazer do jeito de Deus, pode ser que no primeiro momento, entre aspas, dê errado. Entre aspas, haja prejuízo. Mas se insistirmos em fazermos do jeito de Deus, irmão, o tempo vai mostrar que na verdade não foi prejuízo. O tempo vai mostrar que na verdade não foi fracasso. Aquilo fazia parte de uma pedagogia de Deus para gerar e aprimorar em nós valores cristãos. Porque, irmãos, nunca se teve na chamada Igreja Evangélica do Brasil uma geração tão Nutella e de açúcar como a atual. Hoje as pessoas, irmãos, elas abandonam Deus, desanimam em servir a Deus, em abandonar um projeto de Deus por nada. Eu estou caminhando numa missão, as coisas não estão saindo do jeito que eu gostaria, pronto. Eu já penso em desistir, ou como foi ministrado hoje de manhã, em pegar uma rota alternativa. Não, irmão. Se eu estou de fato fazendo algo, se eu estou realmente em um projeto de Deus para a minha vida, vou ficar firme. Mesmo que os resultados não sejam do jeito que eu gostaria, porque resultados, irmãos, são bem-vindos, mas nem sempre os resultados mostram, provam de que Deus está aplaudindo ou abençoando aquilo. Números são importantes, mas não necessariamente números provam de que Deus está no negócio. Existem vitórias, irmãos, que Deus não estava lá. Existem derrotas que Deus estava presente e aprovando. Porque Ele quer que eu seja um derrotado? Não, porque Ele vai usar aquela derrota como pedagogia para me ensinar e me fortalecer, para que amanhã, quando a vitória chegar, eu não me soberbeça. Porque quantos irmãos, enquanto são, entre aspas, derrotados, buscam a Deus com toda intensidade. Mas quando crescem, quando se tornam, entre aspas, vitoriosos, tchau Deus. Agora eu já não preciso mais da mesma intensidade, porque quando eu não tinha dinheiro, irmãos, eu tinha que jejuar e orar para Deus enviar a provisão. Agora com 1 milhão na carteira todo mês, para que orar, irmãos? Quero, compro. Eu quero trocar de carro, não faço nem conta. Antes, meu Deus, haja de entrar no site, Compricar Piracicaba, Compricar Rio das Pedras, e fazia orçamento. Mas vocês pagam quanto no meu? Mas se eu pegar esse, se eu pagar à vista, e se eu parcelar em 250 vezes? Aí orava, Senhor, envia provisão, provê, ajuda, toca no coração do dono do estacionamento para baixar o preço. Mas agora com 1 milhão no bolso, irmãos, para que fazer conta? Não, pode embrulhar que eu vou levar. E não fala grosso comigo não, senão eu vou na outra concessionária, porque aqui é eu. Falou, mano, estou exagerando, irmãos, mas muitas vezes, Deus sabendo disso do meu coração, Ele usa a pedagogia, muitas vezes Ele permite a derrota como pedagogia para que eu seja fortalecido, para que amanhã
quando a mega vitória chegar, eu não comece a me achar vencedor, e o Oscar vai e para, e eu recebo o Oscar, mas continuo na humildade. As pessoas começam a nos parar na rua e querer pedir autógrafo, ou tirar selfie, mas a gente continua sabendo que não somos nada nem ninguém, que Ele é que é. Então, irmãos, Paulo estava dizendo: olha, rapaziada, valeu, mas eu estou indo, e ainda que me peguem, e pegaram, eu vou obedecer o comando do meu Deus. Então, a exemplo do Josias, Paulo está fazendo uso da liberdade de escolha para obedecer a Deus. Por gentileza, Alex, retorna aqui o 2 Reis 22, agora o versículo 3 em diante. 2 Reis 22, o versículo 3, Alex. 2 Reis 22, olha só. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão secretário pessoal Safã, que era filho de Azalias e neto de Mesulão, à casa de Yahvé, mediante a seguinte ordem: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que confira o dinheiro que se tem trazido para o templo do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido das mãos do povo. Que todas as pessoas entreguem sua prata exclusivamente nas mãos dos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, a fim de que possam pagar todos os trabalhadores que efetuam a obra de restauro do templo do Senhor, os carpinteiros, construtores e os pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas com arte para restaurar a casa. A ordem foi: olha, vá até onde está a rapaziada e entrega lá para eles o dinheiro, coloque tudo nas mãos deles, os carpinteiros, os pedreiros, porque ia ser feita uma obra. O rei Josias ia liderar uma obra de restauração no templo do Senhor. Esse templo, devido a situações variadas, porque era comum, quando os reis se desviavam, como eu disse, rei Acás, Manassés, quando eles se desviavam, irmãos, era feito um estrago no templo. Muitos deles pegavam utensílios sagrados do templo e enviavam para outros reis pecadores. Muitos deles contaminavam o templo, trazendo imagens, trazendo profanação, afronta a Deus. Então Josias ia liderar uma reforma, uma restauração física do templo, que para o contexto da época era o semelhante ao que nós chamamos hoje de fazer a obra de Deus. Então, quando ele estava liderando essa reforma no templo, era como se nós hoje estivéssemos programando aqui uma vigília de adoração. Olha, vamos fazer um trabalho de evangelismo, um culto de ação de graças ao Senhor. Para o contexto dele, isso era a obra de Deus, restaurar o templo. Então a prata, o dinheiro, as ofertas, tudo aquilo que era necessário, o povo trazia, isso ofertava e isso era entregue na mão dessa rapaziada, para que fosse feito a reforma do templo. Qual lição, irmãos, nós vamos extrair daí? O dinheiro foi entregue nas mãos dos responsáveis pelo trabalho. Guarda essa palavra, responsáveis. Esses carpinteiros, pedreiros, etc., eles seriam os responsáveis na prática de ao efetuar a obra. O Josias era o rei, o chefão, quem estaria na organização. O povo é quem trazia as contribuições, as ofertas, e esses pedreiros, carpinteiros, essa rapaziada é quem na prática faria a reforma. Note que cada um tinha uma função. O rei Josias recebia de Deus o comando, por ser um rei que, como nós lemos, ele escolhe praticar o agradável a Deus. O povo, obedecendo o comando de Deus, trazia a prata, o dinheiro da época, as ofertas, e colocava nas mãos dos responsáveis para que a obra fosse feita. Cada um
tinha uma função e um propósito. E aí a aplicação que eu quero fazer é que no reino de Deus não é diferente, ou seja, cada um de nós temos habilidades e funções, temos responsabilidades que nos foram confiadas por Deus. Ontem à noite aqui no treinamento de obreiros, rapidamente nós falamos sobre vocação. Que todos nós, irmãos, temos vocação, habilidades, dons que Deus deu para nós. Irmão, você vai no médico, você vai no doutor Geraldo, e você fala assim, meu Deus do céu, Malemar olhou na minha cara. Quando eu cheguei, a receita estava pronta. Como assim? Doutor, Não, pode tomar 10 gotas disso por dia, mas eu nem falei o que eu tinha, a receita estava pronta. Você fala assim, doutor Geraldo, sei não, viu? Eu acho que ele não é médico, não. Aí você vai no doutor Silva, você fala, meu Deus do céu, que médico. Você sai falando para todo mundo. Quando alguém fala assim perto de você, olha, eu estou procurando, sei lá, um cardiologista, você fala assim, olha, doutor Silva. Rapaz, doutor Silva, aquilo é médico de verdade. Qual a conclusão que você chega? Que o doutor Silva não apenas fez medicina, ele tem vocação para ser médico. E que talvez o doutor Geraldo fez medicina, mas não é a área dele. Ele deveria ter feito engenharia, deveria ter sido empreendedor, ou seja, está fora da função errada, mas está lá ganhando dinheiro, prestou um concurso talvez na prefeitura, está lá como médico, mas meu Deus do céu, todo mundo foge do doutor Geraldo, aí todo mundo quer ser atendido pelo doutor Silva. E assim, irmãos, em qualquer função das nossas vidas, então, para desempenhar isso, conosco não é diferente, irmão. Nós temos habilidades que Deus nos confiou para que façamos, quando aquele médico exerce a sua vocação de médico e faz aquilo de verdade, irmãos, aquilo é para a glória de Deus. Irmãos, quando um servente de pedreiro, um auxiliar de pedreiro, é mais chique, né? Um auxiliar de pedreiro, trabalho de pedreiro. Quando ele está lá mexendo a massa, e meu Deus do céu, não tem bitoneira, aí dói, viu? Mexeu um concreto na enxada, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. Ele faz aquilo de coração, aquilo é para a glória. Alex, joga aqui por gentileza, o Romanos capítulo 12, vai dar para chegar no tempo do que eu quero. Romanos capítulo 12, a partir, Alex, do versículo 3, por gentileza, Romanos 12, o versículo 3. Olha só, irmãos, porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos, além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a que Deus lhe proporcionou, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros, olho, nariz, braço, pé, todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo, falando da igreja, do corpo de Cristo agora. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, responsabilidades, habilidades, vocação. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, a realize com alegria. Diferentes dons. Aqui são chamados dons de serviço. Isso aqui, irmãos, pode ser exercido no ambiente religioso ou em qualquer área da sociedade. Eu posso exercer um dom de serviço na empresa que eu trabalho, na escola que eu estudo. Eu posso exercer um dom de contribuição na igreja, ser uma pessoa generosa para contribuir. Mas eu posso exercer esse mesmo dom de generosidade em qualquer setor da sociedade. Então nós recebemos responsabilidades diferentes para que a exerçamos para a glória de Deus.
Então, na nossa maturidade, irmãos, assim como aqueles homens que nós vemos em 2 Reis teriam a responsabilidade de restaurar o templo, nós também temos a responsabilidade de coisas que nos seriam confiadas. Para eles, chegava o dinheiro, chegava o material que era confiado para eles exercerem a restauração do templo. Para nós, Deus confia coisas, dons, habilidades. Pastor, por que eu nasci com o dom de maritaca? A habilidade de falar tem um propósito. O pastor Celso tem um dom de maritaca. Tem um propósito nisso. Tem que ser para a glória de Deus. Pastor, por que eu nasci com o dom de cantar? Desde criança, pastor. Nas festinhas de aniversário, eu cantava, as pessoas falavam, nossa, como essa menina canta. Por que eu nasci com esse dom? Porque Deus tem um propósito nisso. Pastor, por que eu nasci com o dom de dançar? Porque Deus tem um propósito nesse dom e assim a conversa vai longe. Mas eu tenho que exercer para a glória de Deus. Eu tenho que entender que me foi confiado algo, não para eu engavetar, irmãos. Estou magoadinho, estou chateadinho. Pastor Celso, não gosto mais do senhor. Por causa disso não vou exercer o meu dom. Não, irmãos. Dons e habilidades não é para ficar engavetado. É para serem exercidos. Ainda que no trajeto eu me machuque, ainda que no trajeto eu me frustre, ainda que no trajeto as coisas não aconteçam do jeito que eu gostaria, mas veio de Deus, eu tenho que honrar esse dom, essa habilidade, essa vocação, essa responsabilidade que me foi confiada. E vou exercer da melhor maneira possível para a glória de Deus. Amém? Agora, Alex, por gentileza, caminhando para o fim, 2 Reis 22 de novo. Agora a partir do versículo... Agora o último versículo de hoje, versículo 7, Alex. 2 Reis, capítulo 22. Olha só, entretanto, eles receberam o dinheiro, a prata, o etc. Entretanto, eles não precisavam prestar contas. Irmãos, que trem é esse? Entretanto, eles não precisavam prestar contas de toda a prata que lhes foi entregue em confiança, pois todos agiam com absoluta... É como no Brasil, é como nas empresas, é como nos times de futebol. Não precisa prestação de contas, porque todos sabem que vai ser feito do jeito certo. Sabemos que não é assim. Mas olha só, irmãos, esses homens pedreiros, carpinteiros, não precisariam prestar contas, não precisariam anotar, não precisariam apresentar nota, porque todos tinham convicção que eles eram honestos. Irmãos, em 2011, quando houve aquele terremoto no Japão, não sei se os irmãos lembram, até que houve um vazamento numa usina nuclear, aquele terremoto até hoje é tido como o terremoto mais forte que já ocorreu. Agora, semana passada, teve em Mianmar, aquele terremoto 7.7, já estragou muita coisa. O do Japão foi quase 10, é o máximo, é de 0 a 10 a tal da escala Richter, foi quase 10 o do Japão. Dizem que foi tão forte que alterou uma vírgula do eixo de rotação e translação da Terra. Houve toda uma mobilização, dinheiro foi enviado, o governo do Japão enviou um dinheirão para que aquela região reconstruísse o que foi destruído. Segundo a imprensa, quando acabou a reconstrução, sobrou dinheiro. Sabe o que foi feito? Procuraram as autoridades e falaram assim, olha, acabamos a reforma e sobrou isso, estamos devolvendo. Como nós brasileiros faríamos, será? Esses homens estavam nesse nível. O que isso nos ensina? Todos agiam com absoluta honestidade, não haveria prestação de contas. Eles não precisaram fazer prestação de contas, gozavam de confiança plena. Irmãos, isso nos fala de caráter, honestidade e confiança, que são características de uma vida afetada pelo Evangelho de Cristo. Ah, irmãos, nós evangélicos no Brasil somos
bons de querermos ir para o monte fazer vigília. Nós aqui até que não somos tanto disso, mas de maneira geral, nós somos bons de querermos o fogo de Deus. Uhul! Mas no dia a dia manifestar um caráter de Cristo, irmãos, está difícil. Comprar e pagar, prometer e apesar das falhas, tentar cumprir, falar sempre a verdade, ainda que eu sofra prejuízo, como a pastora Thelma falou no estudo ontem, o Salmo 15, prometer vender algo por um preço e não mudar o preço porque descobri que tem alguém que pague mais. Então esse celular eu estou vendendo para o Joãozinho por R$1.000. Tá certo já, amanhã ele vai na minha casa, estou inventando, tá, irmãos? Amanhã ele vai na minha casa buscar R$1.000. Só que hoje à noite o Pedrinho vai falar assim, pastor Celso, eu pago 3. Irmãos, vai dar uma vontade de falar, Joãozinho, eu não vou vender mais para você não, porque o Pedrinho vai pagar 3, mas eu combinei com o Joãozinho, dei minha palavra, eu ia vender por 1.000. Caráter, irmãos. Honestidade, confiança. Então esses homens que não precisariam prestar contas, é isso que eles estão nos ensinando. Joga aqui, Alex, para a gente poder arrematar, por gentileza, o Efésios capítulo 4, o versículo 17 em diante. Então estamos lendo esses textos, irmãos, porque a palavra de Deus por si só, ela é poderosa para limpar e gerar mudança em nós. No Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais, falando para nós, cristãos, para que não mais vivais como gentios. Gentios no contexto é os não salvos, os não conhecedores de Cristo. Para que não vivais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Ou seja, eles ainda não foram alcançados pela graça de Deus, os gentios. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, vai falar para nós agora, os salvos. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Se é que de fato ouvistes, e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, quando ainda não conhecíamos Jesus, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade, ou seja, mudar o estilo de vida. Abandonar as práticas do pecado e agora ter um estilo de vida que seja condizente com o caráter de Cristo. Aqueles homens não prestariam contas, porque não precisavam. A honestidade emanava do coração e das atitudes deles. Que assim seja, irmãos, com cada um de nós. Que o Espírito Santo consiga mudar cada um de nós para que isso seja uma verdade no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Dá para cantar uma música? Glória a Deus. Aleluia. Cantar uma música ao Senhor Jesus. Feche seus olhos.
Mesmo ainda enquanto eles se preparam, vamos falar com Deus. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Nós te amamos. Nós te damos a honra, a glória, o louvor, a adoração. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão maravilhoso, Jesus. Obrigado, Deus, porque através da tua palavra o Senhor ministra aos nossos corações. Obrigado porque através da tua palavra o Senhor coloca as tuas verdades nas nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque através da tua palavra o Senhor gera mudança, transformação, aprimoramento, aperfeiçoamento em cada um de nós para a tua glória. Deus, nós estamos aqui nessa noite tão desejosos disso. Nós estamos tão desejosos dessa mudança. Nós estamos tão desejosos dessa transformação que só o Senhor pode realizar em cada um de nós. Então fique à vontade, Espírito Santo, para adentrar as nossas vidas, para adentrar as nossas famílias, as nossas casas, a igreja, e operar essa mudança para a glória do teu nome. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Tu és maravilhoso. Cuida de nós, cuida de nós, cuida de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és adorado, Jesus. Nos deixe ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Aleluia. Te amamos, Deus. E sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Aleluia. Esse é o nosso desejo, Deus. Esse é o nosso desejo, Espírito Santo. Esse é o nosso desejo. E contamos com a tua graça para vivê-lo. Contamos com a tua graça para de fato praticarmos. Tu és adorado.
Tu és maravilhoso. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nome de Jesus, esse é o nosso desejo. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Nome de Jesus. Nós vamos rapidamente passarmos aqui. Graziela, dá para... sumindo. Sei a Elisa. A Elisa é obreira também, Elisa. Pode vir. Glória a Deus. Deus abençoe você que estava na live. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos passar aqui dois